18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. 6 horas em ponto em Manaus. Boa noite para você ligado na 100,7. Começando mais uma edição do programa 18 horas. Terça-feira, 5 de abril de 2022, Karime Leão. Boa noite, senhorita. Muito boa noite. Obrigada pela sua companhia. Você sintonizado aqui em 100,7. Estamos juntos até as 7 da noite aqui no programa 18 horas. Bora conferir os destaques do programa 18 horas de hoje. Sem moral e sem ação, o governo de Wilson Lima segue sem medidas para defender a Zona Franca de Manaus. Em plena crise na segurança pública, a gestão de Wilson Lima esconde dados oficiais de crimes no estado. Desde janeiro, os números da violência no Amazonas não são atualizados no site da Secretaria de Segurança Pública do estado. Justiça mantém suspenso o aumento de 83% do cotão dos vereadores de Manaus. 6 horas, 1 minuto. Essas e outras notícias você confere a partir de agora em mais uma edição do programa 18 horas aqui no melhor mix do Brasil. 18 horas. Entrevista do dia. Abrimos o programa falando sobre a Zona Franca de Manaus e sobre a prorrogação por mais um mês do decreto que reduziu em 25% o IPI, incluindo os produtos aqui da Zona Franca de Manaus. Vamos conversar com o deputado federal Marcelo Ramos, vice-presidente da Câmara. Muito boa noite, deputado. Obrigada por nos atender. Sei que o senhor está correndo aí em Brasília. Então, o senhor chegou a falar aqui nos 18 horas sobre algumas medidas a serem tomadas para preservar a Zona Franca de Manaus. Na prática, o que ainda pode ser feito? Bem, primeiro, boa noite a todos. Eu estava presidindo a sessão da Câmara, pedi licença e deixei outro deputado presidindo para falar com vocês diante da importância desse tema. Obrigado. Hoje eu fiz uma rodada de conversas aqui. A situação não é muito simples. Eu tive uma informação de algo muito preocupante, muito mesmo, que é a notícia que circula nos bastidores de que o problema do governo em relação à publicação do decreto é que ele não quer recuar dos efeitos do decreto sobre as motocicletas. O polo de motocicletas da Zona Franca de Manaus é o mais importante do nosso polo. É o que mais gera emprego. Uma só empresa gera quase 10 mil empregos diretos, como é a empresa Honda, que tem a fábrica mais verticalizada do Brasil. E a notícia que se tem é que o governo quer fazer um gesto para esses motoqueiros que acompanham eles em motocicletas pelo Brasil e não aceita que no decreto tenha a reversão da redução do IPI das motocicletas. Isso tornaria absolutamente não competitivo produzir motocicletas na Zona Franca de Manaus, com efeitos nefastos para todo esse ecossistema do polo industrial de Manaus. Diante disso, o governo, que tem o interesse de votação de um PLN no Congresso, que eu, como vice-presidente, na verdade tenho atuado como presidente do exercício, já decidi não marcar a sessão do Congresso Nacional essa semana como forma de pressionar o governo para a publicação do decreto, preservando todos os itens produzidos na Zona Franca de Manaus. Deputado, e como estão as tratativas da bancada amazonense com o Ministério da Economia sobre esse assunto, deputado, de extrema importância? Olha, infelizmente, por uma intervenção indevida de alguns agentes, o Ministério da Economia não tem dialogado direto com a bancada. Tem diálogo de setores do Ministério da Economia com representantes do governo, mas não há um diálogo direto com a bancada. Isso é muito ruim, porque a gente acaba tendo que utilizar como instrumento de defesa dos empregos dos amazonenses o mecanismo da pressão, de obstruir matérias de interesse do governo, de retirar de pauta matérias de interesse do governo. Mas nós esperamos que com esses mecanismos de pressão a gente consiga que o governo, nesses próximos 30 dias, publique o decreto e que o decreto preserve todos os itens produzidos na Zona Franca. Lembrando que, como a publicação do decreto significará voltar o IPI para o percentual anterior, que é maior do que o atual, isso vai exigir que a regra do decreto seja submetida à noventena, o que prorroga a nossa agonia por mais 3 meses. Porque da data que o decreto for publicado, os efeitos só passam a valer depois de 90 dias. Certo, aí seriam aqueles 33% salvaguardando os produtos aqui da Zona Franca de Manaus, certo, deputado?
Não, é o seguinte, o governo já reduziu em 25%. Agora ele está dizendo que vai reduzir mais ainda. Vai reduzir 33% e não 25%. Mas ele tem o compromisso de, ao reduzir 33%, retirar os itens da Zona Franca de Manaus. Sim, caso ele aumente. Ele não fez até agora. Ele nem aumentou a redução para 33% e nem retirou os itens da Zona Franca de Manaus. Ele simplesmente publicou um decreto prorrogando por mais 30 dias o decreto anterior, que estabelece uma redução de 25% para todo mundo. Não fez o que prometeu. Exatamente. Deputado, agora o que todos esperavam, né? Que ele acabou prorrogando e não assinando esse novo decreto. Agora, fala mais a respeito. O senhor pode travar essa pauta do governo federal aí como forma de pressão? O senhor acha que isso vai gerar um bom resultado? Olha, eu sou o presidente do Congresso, eu sou o vice-presidente do Congresso Nacional, que vota todas as matérias de natureza orçamentária. O governo tem interesse na votação de 2 PLEs, projetos de lei do Congresso Nacional, que movimenta de um ministério para outro 2,5 bilhões de reais. O governo tem urgência na aprovação dessa matéria e nós estamos trabalhando para que a publicação do decreto seja feita com agilidade. Então, logo publica o decreto, a gente faz a sessão do Congresso e vota a matéria de interesse do governo. Nós não podemos votar a matéria de interesse do governo enquanto o governo descumpre o compromisso que não é comigo, é com o povo do estado do Amazonas. O que está em jogo são 100 mil empregos diretos, 400 mil indiretos. O que está em jogo é 90% da receita de CMS do Estado, que paga escola, que paga hospital público, que compra remédio, que paga professor, que paga médico. O que está em jogo é a riqueza circulante do Estado do Amazonas, que faz a indústria da construção civil funcionar, que faz o profissional liberal ter cliente, que faz o comércio ter quem compra. Então, o que está em jogo é o presente e o futuro do povo do Amazonas. E para defender isso, vale qualquer juízo. Ok, deputado, o senhor acha que ele manteve esse decreto de 25%? Se ele publicar um outro decreto que é os 33%, você acha que existe a possibilidade dele preservar realmente, de fato, os produtos aqui da Zona Franca de Manaus? Existe alguma chance de nós acreditarmos nisso, deputado? Olha, eu sou muito sincero. Eu acho que o governo vai publicar o decreto e vai preservar a Zona Franca de Manaus. Ok. A minha dúvida é se ele vai preservar todos os itens da Zona Franca de Manaus. A informação que se tem é que ele não quer preservar os bens de informática e o polo de 2 rodas. São os principais. A Zona Franca de Manaus sem informática e sem 2 rodas não é nada. Ok. Aí haja negociação e haja trabalho. Deputado, então essa vai ser sua cartada, é o que nós temos aqui, a bancada do Amazonas vai trabalhar nessa direção de incluir também tanto o setor de 2 rodas quanto de informática nessa salvaguarda da Zona Franca de Manaus, é isso? Exatamente. Sem 2 rodas e sem informática não tem acordo. Nós temos não só a minha condição de vice-presidente da casa, mas também os outros 7 deputados lutando por isso. E temos senadores que têm muita força dentro dos seus partidos. Então acabam utilizando isso também como instrumento de pressão sobre o governo federal. Vamos acreditar, né? Vamos aguardar para os próximos dias. Muitíssimo obrigada pelo seu tempo, pela sua correria aí no trabalho, por atender a gente, conversar com a gente aqui no 18 horas, deputado. Muito obrigado, vamos seguir atentos, vigilantes. Essa não é uma luta nem da classe empresarial, nem só da classe política do Amazonas. Essa é uma luta de todo o povo do Amazonas, porque tem a ver com o nosso futuro, com o futuro de nossos filhos. Sem dúvida, qualquer novidade, estamos aqui à disposição, deputado. Boa noite, bom trabalho. Obrigado. Boa noite, obrigado. Conversamos com o deputado federal Marcelo Ramos, vice-presidente da Câmara dos Deputados. 6h09 e você era o melhor mix do Brasil. 18 horas. Bom, como nós vimos aí, Carimilhão e ouvintes em 100,7, nada mudou até agora. E a Zona Franca de Manaus segue ameaçada e contabilizando prejuízos com o decreto que prorrogou a redução de 25% do IPI, incluindo tudo que é produzido aqui na Zona Franca de Manaus. A completa falta de ação do governador Wilson Lima para resguardar aí, para segurar, né, a Zona Franca de Manaus, prejudica aí sim a economia do estado e afasta novos investimentos, Karime. Carlão, atualmente o modelo Zona Franca é responsável pela geração de mais
de 500 mil empregos entre diretos e indiretos. Destes, 107 mil apenas no Polo Industrial de Manaus, conforme dados do Centro da Indústria do Estado do Amazonas. Em 2021, a produção do polo teve um crescimento positivo superior a 6%, mesmo com as restrições causadas pela pandemia da Covid-19. E o deputado estadual Ricardo Nicolau criticou o governador Wilson Lima sobre a falta de posição do governador dele em relação à prorrogação do decreto presidencial, que prorroga a redução do IPI, imposto sobre produto industrializado aí em 25%. Na opinião do deputado, a atual situação gera grave insegurança jurídica e afasta novos investimentos aqui na Zona Franca de Manaus. O repórter Hector Silva conversou com Ricardo Nicolau e traz os detalhes pra gente. Vamos acompanhar. O deputado estadual Ricardo Nicolau, do Solidariedade, cobrou uma postura mais firme do governo do Amazonas antes que haja uma debandada de empresas do Polo Industrial de Manaus devido ao decreto do governo federal que reduziu em 25% a alíquota do IPI, Imposto sobre Produtos Industrializados. Na prática, a medida reduz a competitividade do principal modelo econômico do estado e ameaça mais de 500 mil empregos diretos e indiretos. O Palácio do Planalto chegou a prometer uma revisão do texto ao governador do Amazonas até o dia 31 de março, o que não ocorreu. Por meio de publicação nas redes sociais, Ricardo Nicolau afirma que a atual situação gera grave insegurança jurídica e afasta novos investimentos na Zona Franca de Manaus. O parlamentar, que também é pré-candidato ao governo do Amazonas, cobra uma ação jurídica do governo estadual. Infelizmente, o decreto editado pelo governo federal em relação ao IPI atrapalha muito o Amazonas. Não resguarda os empregos existentes e prejudica novos investimentos, novas empresas a se instalarem no Amazonas. O governo do estado precisa ser enérgico e precisa ser firme. Existia um tal de um acordo que não foi cumprido e, infelizmente, a Zona Franca de Manaus passa por graves problemas e essa instabilidade jurídica não pode acontecer. Atualmente, o modelo Zona Franca de Manaus é responsável pela geração de mais de 500 mil empregos, entre diretos e indiretos. Destes, 107 mil apenas no Polo Industrial de Manaus, conforme dados do CIEAM, Centro da Indústria do Estado do Amazonas. Em 2021, a produção do Polo Industrial de Manaus obteve um crescimento superior a 6%, mesmo com as restrições causadas pela pandemia de Covid-19. Hector Silva, para o 18 Horas. Você está ouvindo 18 Horas. Olha, a Justiça vai investigar o programa de segurança da gestão de Wilson Lima. É o programa milionário chamado Amazonas Mais Seguro, que foi lançado pelo governador Wilson Lima e agora é alvo de fiscalização do Ministério Público do Amazonas. Vão ser fiscalizadas as ações, assim como programas e projetos associados à segurança pública no estado. O programa Amazonas Mais Seguro foi anunciado em julho do ano passado com investimentos de 280 milhões de reais. De acordo aí com os números oficiais, desde o lançamento do programa, o número de homicídios aumentou em Manaus e se manteve na mesma média no interior do estado. Segundo o levantamento do Monitor da Violência, o Amazonas foi o estado do Brasil com o maior registro de crimes ocorridos de janeiro a setembro de 2021, em comparação com o mesmo período do ano de 2020. O aumento foi de 38,6% entre os anos, Karine. Pois é, só que esse levantamento não está atualizado. E sabe por quê? Por incrível que pareça, o governo do Amazonas não está divulgando os números da violência no estado. A última atualização do site da Secretaria de Segurança Pública foi feita em janeiro deste ano. E o registro oficial revela que janeiro deste ano registrou aumento de 45,10% de homicídios, em comparação com janeiro do ano passado. Essa foi a última atualização dos homicídios. Olha só, Karine, não é só o número de homicídios que estão sendo omitidos, não. Segundo o que foi apurado pelo site 18 Horas, os números relacionados a latrocínios, lesões corporais seguidas de morte, roubos, furtos, feminicídios, estupros, violência doméstica contra crianças, adolescentes e idosos também não estão sendo divulgados, não estão sendo atualizados. E o repórter Hector Silva traz os detalhes sobre essa denúncia.
Desde janeiro, o governo do Amazonas, via SSP, Secretaria de Segurança Pública, não publica na internet os números da violência no estado, com os números de homicídios, latrocínios, lesões corporais seguidas de morte, roubo, furtos, feminicídios, estupros, violência doméstica e contra crianças, adolescentes e idosos. Os últimos números publicados no site da SSP até a segunda-feira, dia 4 de abril, são de janeiro, quando 18 horas informou, com base nos dados do próprio governo, que os crimes violentos explodiram no Amazonas. Nesta terça, a reportagem do 18 horas, pela manhã, identificou inclusive que a página estava fora do ar. Até janeiro, foi constatado que o estado teve um crescimento de 55,87% no número de homicídios em 2021 e que o aumento foi ainda maior em Manaus, de 63,16%. Os números contrariam o discurso oficial do governador do Amazonas, Wilson Lima, do União Brasil, de combate aos crimes violentos no estado. Em fevereiro, o 18 horas informou também que execuções com tiros de fuzil, corpos esquartejados, roubos seguidos de mortes colaboraram para que o Amazonas se tornasse, em 2021, o estado brasileiro em que mais cresceram os registros de crimes violentos por 100 mil habitantes, com o aumento de 54% nas ocorrências, superando o índice nacional. O aumento de casos foi registrado no ano de 2021, em comparação com 2020, de acordo com dados divulgados pelo Monitor de Violência, elaborado pelo site G1, com informações fornecidas pelas instituições oficiais de segurança pública dos estados do Brasil. A ausência desses dados, que deveriam ser disponibilizados pelo site, é considerado algo gravíssimo, na opinião do sociólogo e professor de Ciências Sociais da UFAM, a Universidade Federal do Amazonas, Luiz Antônio Nascimento. Então, quando o governo do estado omite informações, ele não permite que a sociedade saiba do que está acontecendo, que é gravíssimo. Isso só tem semelhança com o que o regime militar fez durante a ditadura militar, né? A ditadura militar mandava esconder essas informações. Por outro lado, você não permite que o legislativo fiscalize, e é um papel, e aí de novo eu vou ter que falar mal do parlamento, né? Porque os nossos deputados estaduais e federais, eles são pagos, muito bem pagos pela sociedade, para fiscalizar o governo. A reportagem do 18 horas procurou a assessoria da SSP, perguntando justamente sobre a ausência desses dados, mas até o fechamento dessa reportagem não tivemos respostas. Hector Silva, para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. 6 horas 18 minutos em Manaus, você no melhor Mix do Brasil. Olha só, a Receita Federal prorrogou para 31 de maio de 2022 o prazo de entrega da declaração do Imposto de Renda 2022. O prazo previsto anteriormente era o dia 29 de abril. Exato, e de acordo com a Receita, o objetivo dessa prorrogação é diminuir eventuais efeitos da pandemia da Covid-19 que possam dificultar o preenchimento e o envio das declarações. Isso porque alguns órgãos e empresas ainda não estão com seus serviços de atendimento totalmente normalizados. Karime, olha só, a entrega das declarações começou no dia 7 de março e até o final de março a Receita Federal contabilizava quase 6 milhões de declarações de imposto de renda de pessoa física, hein? A expectativa é de que 34,1 milhões sejam enviadas até o final do prazo. Mix. Daqui a pouco, hein, no 18 horas, você confere. Justiça mantém suspenso o aumento de 83% do cotão dos vereadores de Manaus. O valor, esse aí é o nosso assunto em instantes. 18 horas. E agora são 6 horas e 19 minutos. Você no melhor Mix do Brasil. Programa 18 horas. A informação, os destaques do dia desta terça-feira para você. Nós vamos agora conferir a previsão do tempo e temperatura para hoje à noite com Karime Leão.
Previsão do tempo. Segundo informações do Climatempo, chove rápido durante essa noite à madrugada. A mínima prevista é de 23 graus, a máxima pode chegar a 32 graus. As chances de chuva são de 67%. E a umidade relativa do ar fica entre 66% e 99%. Mix. Vamos agora para Brasília conversar com o nosso correspondente, o jornalista Carlos Eduardo Matos. Carlos Eduardo, muito boa noite. Então, mesmo depois de trocar de ministro, o MEC, o Ministério da Educação, segue em crise. Afinal, as denúncias são muito graves. Agora, prefeitos confirmam que foram extorquidos por pastores, gente. Cadu, explica pra gente aí os detalhes sobre mais essa história. Boa noite. Boa noite, Karime. Boa noite, Carlão. Boa noite a todos. Hoje o Ministério da Educação ficou no olho do furacão, Karime. A Comissão de Educação do Senado ouviu prefeitos que confirmaram ter sido extorquidos pelos pastores Gilmar Santos e Arilton Moura, que montaram um gabinete paralelo dentro do MEC, com a anuência do ex-ministro da Educação Milton Ribeiro. Esse escândalo rendeu o cargo de Milton Ribeiro e a abertura de inquéritos na Polícia Federal e no Supremo Tribunal Federal. Eu trouxe para vocês trechos das falas de 2 prefeitos que vieram a Brasília em busca de recursos para os seus municípios, mas que na verdade foram vítimas de extorsão do pastor Arilton, que durante almoços oferecidos por ele, prometia ajudar mediante pagamento de propina. O primeiro deles é o prefeito Kelton Ribeiro, da cidade de Bonfinópolis, em Goiás. Ele disse que o pastor Arilton pediu 15 mil na hora e ainda chamou o prefeito de malandro. Vamos ouvir o que ele disse. Cada mesa. Quando chegou o pastor Arilton na minha mesa e me abordou de uma forma assim muito abrupta e direta, dizendo: olha, prefeito, vê aqui que o seu ofício aqui está pedindo a escola mesmo, de 12 salas, essa escola aí deve custar uns 7 milhões de recursos para ser liberado. Mas é o seguinte, eu preciso de 15 mil na minha mão hoje. Você faz aqui uma transferência para minha conta, porque esse negócio aqui para depois, isso não cola comigo não, porque vocês políticos são um bando de malandros que não tem palavras. Se não pegar antes, depois não paga ninguém. Aquilo me deu ânsia de vômito de ver uma situação daquela naquele momento. Eu disse a ele: pastor, o que o senhor está me dizendo aqui? Primeiro, eu fiquei sem chão, sem lugar, sem maneira de me comportar. Do lado da minha esposa, na frente do pastor Gilmar, que permaneceu em silêncio. Falei: eu não tenho... Aliás, corrigindo, onde foi a primeira pergunta. Falou: olha, é 15 mil porque você está com o pastor Gilmar, porque dos outros ali eu cobrei foi 30, 40 mil. Então, onde que veio a história do desconto foi essa daí. Olha, eu vou comprar você 15 mil porque está com o pastor Gilmar, porque os outros eu cobrei mais. Você está ouvindo 18 horas. Tá aí a denúncia do prefeito Kelton Pinheiro, da cidade de Bonfinópolis, lá em Goiás. E foi alta propina, hein? Que denúncia, hein, Cadu? Que denúncia gravíssima. Ele ainda teve, Seria um desconto. cômico se não fosse trágico. Ei, Cadu, ele teve um desconto. Ele ainda teve desconto. Teve um desconto. Nossa, a feira da propina. Que é isso? E o restaurante Dona Zélia, eu morava, só um detalhe, eu morava do lado desse restaurante, o Karime. O nome dessa cidade satélite é chamada de Vila Planalto. Eu morava ali e o restaurante da Tia Zélia é maravilhoso, tem uma feijoada maravilhosa e ia muito político lá. Olha só não sabia que era pra isso, né? A gente tá sabendo agora também. Gente, também tem a fala do prefeito Gilberto Braga, da cidade de Luiz Domingues, no Maranhão. Foi dele que o pastor Arilton pediu uma barra de ouro. Vamos ouvir o que ele disse. E nesse almoço tinha uma faixa de uns 20 a 30 prefeitos. E a conversa lá era muito bem aberta. Ele virou para mim e disse: cadê suas demandas? Eu apresentei as demandas para ele e ele falou rapidamente, disse: olha, para mim você vai me arrumar os 15 mil para mim protocolar as suas demandas e depois que o recurso já estiver empenhado, você, como a sua região, a região de mineração, você vai me trazer 1 quilo de ouro. E, como eu relatei na minha nota,
eu não disse nem que sim, nem que não, me afastei da mesa e fui almoçar. Você está ouvindo 18 horas. Agora a gente acompanhou a denúncia do prefeito Gilberto Braga da cidade de Luiz Domingues, em Maranhão, lá no Maranhão. E essa propina foi do ouro mesmo, né? Exatamente, ele ficou sem ação, né? Ficou atônito. $1 quilo, não soube né? o que fazer, restou a ele voltar pro almoço, que era de graça, né? Ai, gente, enfim. Karime, quem requisitou essa reunião da Comissão de Educação foi o senador Randolfo Rodrigues, do estado do Amapá, que cogitou a possibilidade de instalar uma CPI para investigar a suspeita de corrupção no MEC durante o governo de Jair Bolsonaro e com o apoio da Igreja Evangélica, cuja bancada lavou as mãos para esse caso. Agora, com relação ao pregão bilionário do MEC para a compra de 3.850 ônibus rurais escolares com suspeita de preços superfaturados, Karime, assunto que a gente falou ontem aqui no programa 18 horas, o Tribunal de Contas da União mandou barrar hoje pela manhã a licitação até que o processo de compra seja investigado. Ontem a gente falou que o governo federal pretendia pagar R$567 mil por cada ônibus de 59 lugares, sendo que o valor dele na licitação no ano passado foi de R$362 mil. O prejuízo aos cofres públicos era estimado em R$732 milhões. A compra seria feita via programa Caminho da Escola, do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, FNDE. Esse programa especificamente tem o controle do Partido Progressistas, que é presidido pelo ministro-chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira, que é suspeito de ter feito toda essa manipulação. Se isso não é corrupção, Karime, não sei mais o que é. Karime, Carlão. Cadu, complicada a situação. Cadu, é o seguinte, eleições 2022, uma mexida aí no tabuleiro que todos nós estamos aguardando aí com uma certa ansiedade. O vice de Lula, o Alckmin, parece que o PSB aí confirmou. É verdade? Está decidido já? Alckmin é vice na chapa com Lula? Isso mesmo, Carlão, o PSB está tão ansioso quanto você, está apressado nesse ponto, e hoje o presidente nacional do partido, Carlos Siqueira, anunciou que no dia 8, agora sexta-feira, o PSB vai fazer a indicação oficial de Geraldo Alckmin ao Partido dos Trabalhadores. É uma formalidade política que vai selar a aliança Lula-Alckmin para disputar a presidência da República. Esse evento vai ser em São Paulo, possivelmente com a presença de Lula e de Alckmin juntos. A ideia é fazer bastante barulho na ala da esquerda. Falando em Lula, Carlão, hoje ele deu uma entrevista a uma rádio do estado do Paraná, onde ele disse que não pretende fazer acordo com o Centrão, como fez o presidente Jair Bolsonaro. Vamos ouvir a fala dele sobre esse tema e entender o que ele pensa sobre esse assunto. Não, porque o Centrão, eu já disse que o Centrão não é um partido político e que tem partido do Centrão que não estão ligados diretamente à campanha do Bolsonaro. O que nós queremos é juntar todos os partidos progressistas que estão trabalhando, sabe, pela democratização do país, pela reconstrução do país. Aí entra praticamente todos os partidos de esquerda, sabe, e os partidos de centro-esquerda. E nós, então, vamos ganhar as eleições com esse espectro mais progressista da sociedade. Essa é uma coisa. A outra coisa é que quando você ganhar, que você quiser aprovar um projeto de lei, você tem que conversar com todo mundo que foi eleito. Você não conversa com quem ficou na suplência. Você conversa com quem está deputado. Então você vai conversar com os partidos que estão com representatividade na Câmara e no Senado. Essa é a prática política da humanidade. Você está ouvindo 18 horas. Aí a explicação do ex-presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, e pré-candidato também à presidência da República, Cadu. Ele meio que sai pela tangente, né, cara? Ele diz que não vai fazer acordo com o Centrão, mas vai dialogar com parlamentares com mandato e não com dirigentes de partido, foi o que ele quis dizer. Que, na verdade, ele está fazendo contraponto aí ao presidente Bolsonaro, que os presidentes dos partidos do Centrão estão ali ao lado dele.
Agora falando sobre terceira via, que agora estão querendo dar o nome carinhoso de Centro Democrático, Carlão, o ex-governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, que tentou concorrer à presidência pelo PSDB e não conseguiu, claro, segue buscando alternativas para tentar viabilizar o sonho dele de chegar ao Palácio do Planalto. Essa semana ele tem agenda com a senadora Simone Tebet, do MDB, que essa sim é candidata. Essa aproximação entre os dois está rendendo comentários nos bastidores de que é possível que se forme uma aliança entre Simone, presidente, e Eduardo, vice. E as fontes dizem mais, Carlão. Elas apostam que Simone e Eduardo têm tudo para ser os nomes que vão unificar a terceira via. Agora só resta combinar com os russos. Vamos aguardar. Agora falando com Sérgio Moro, Carlão, ele e a esposa Rosângela são alvo de uma notícia crime no estado de São Paulo. 3 advogadas entraram com uma ação na Procuradoria Regional Eleitoral do estado de São Paulo por possível fraude na mudança de domicílio eleitoral. Por causa do acordo feito com a União Brasil, Sérgio Moro deve disputar o Senado ou a Câmara pelo estado de São Paulo. Para isso, ele e a esposa precisam se mudar para São Paulo, de mudar de domicílio eleitoral, já que ele vota do Paraná. Só que tem gente já querendo impedir essa manobra e inviabilizar a candidatura do ex-juiz. Tudo para que ele fique realmente de fora das eleições. Carlão e Karime. Pois é, para finalizar, Cadu, o governo federal ele realmente está se articulando para pagar um bônus de produtividade para os servidores da Receita Federal. Como é que vai funcionar isso? Explica pra gente. Isso aí, Karime. Como os auditores da Receita Federal não arredaram o pé, eles seguem fazendo a operação padrão em todos os postos alfandegários do país, o governo federal pretende recuar e pagar, enfim, o bônus de produtividade que vem sendo exigido pela categoria e que seria esse o resultado de um acordo feito entre os auditores fiscais e o governo federal desde 2017. Essa questão do bônus de produtividade está prevista em decreto presidencial. O que falta agora é regulamentar para que possa valer, para que esse recurso possa cair no contra-cheque dos auditores. Isso custaria 440 milhões de reais ao governo federal. Mas esse recurso pode sair lá daquela reserva de 1 bilhão e 700 milhões do orçamento que foi aprovada pelo Congresso Nacional para bancar o reajuste dos policiais federais, dos policiais rodoviários federais e dos policiais penais. Ou seja, Karime, o governo quer dar aquela espremidinha um pouco ali no espaço reservado à categoria da Segurança Pública Federal para contemplar os auditores da Receita Federal. Dessa forma, o governo pensa o seguinte: cumpre a promessa feita aos policiais e acaba de vez com a operação padrão da Receita, que vem prejudicando a produtividade, a logística da indústria, inclusive da Zona Franca de Manaus. Hoje também teve reunião entre os servidores do Banco Central e o governo, mas não houve acordo. A gente vem falando aqui que o pessoal do Banco Central entrou numa greve e agora a categoria vai continuar expandindo a greve para nível nacional. Não houve acordo. Isso pode prejudicar diversos serviços oferecidos pelo Banco Central, inclusive o Pix. Não sabemos aí se a garantia dada pelo sindicato vai permanecer de preservar, de manter os serviços oferecidos como o Pix, que a gente usa bastante. Volto com vocês, Karime e Carlão. Obrigada pelas informações, Valeu. Cadu. Boa noite, bom trabalho. Valeu, gente. Um abraço. Até amanhã. Tchau, tchau. 6h33. Você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Manaus tem a média de 4 assaltos a ônibus por dia, segundo dados do Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Amazonas, que é o Sinetran. Em 2021 foram registrados 1.669 assaltos a ônibus, deixando a população à mercê da violência. Bom, e na tentativa de minimizar esses casos de violência no transporte público, foi aprovada a instalação do botão do pânico em todos os veículos da frota de transporte público e privado que circulam em Manaus. O projeto teve parecer favorável da Câmara Municipal. O autor do projeto é o vereador Lisandro Breval e a repórter Nathalie Moraes tem mais informações sobre o projeto e vamos acompanhar agora. Ter um
botão de emergência em que o próprio motorista possa acionar uma central de segurança que será responsável por chamar a polícia e enviar a localização do veículo. Essa é a solução para minimizar os constantes assaltos ao transporte público encontrada pelos vereadores de Manaus. A ideia do projeto de lei é instalar um botão do pânico, GPS e câmeras de vídeo no interior dos ônibus para dar mais segurança aos passageiros durante o trajeto. Além disso, um letreiro do ônibus emitirá mensagens de alerta, como cuidado assalto, para que as pessoas não embarquem no veículo e também possam ajudar acionando a polícia. O projeto de lei é de autoria do vereador Lisandro Bereval e agora vai à 8ª Comitiva de Transporte de Mobilidade Urbana e Acessibilidade. Lisandro defendeu que tomou a iniciativa depois de receber inúmeras denúncias de assaltos no transporte público. Nós recebemos centenas de mensagens de quem realmente sofre com essa ausência, com esse descaso, de quem realmente sofre principalmente com a falta de qualquer dispositivo, a população. Nós temos casos, vereador Jaildo, de motorista que tem 60 boletins de ocorrência em menos de um ano. Então, o que a gente propõe aqui é principalmente aí um sistema multidisciplinar, onde a Guarda Municipal, a Polícia Civil, a Polícia Militar vão ter uma interligação e o cidadão vai ter esse dispositivo no celular também. Isso é muito importante, não só o motorista, não só o cobrador, mas o cidadão vai ter o dispositivo. O assunto gerou debate entre os parlamentares. Para o vereador Jaildo Oliveira, que foi o único que votou contra o parecer, na prática, o botão do pânico coloca em risco a vida dos motoristas e também dos cobradores do transporte público. Alguns vereadores relembraram que essa é apenas uma ferramenta de segurança e que outras já foram instaladas, mas seguem sem efetividade, como é o caso das câmeras de monitoramento já instaladas nos veículos. Caso seja aprovada a proposta, ela ainda prevê uma multa para quem desrespeitar a legislação. Os valores podem variar entre R$19 e R$76 mil. O assunto polêmico repercutiu na sessão e, após uma ampla discussão, os parlamentares aprovaram o parecer da Comissão de Finanças, Economia e Orçamento. O projeto de lei agora foi encaminhado para a 8ª análise na 8ª Comissão de Transporte, Viação e Obras Públicas. Nathalie Moraes para o 18 Horas. Você está ouvindo 18 Horas. Bom, e ainda falando sobre a Câmara dos Vereadores, a Justiça mantém suspenso o aumento de 83% do cotão dos vereadores aqui de Manaus. A juíza Etelvina Lobo Braga rejeitou na última terça-feira o argumento da Câmara Municipal de Manaus e manteve a decisão que derrubou em janeiro deste ano o aumento de 83% no valor da cota para o exercício das atividades parlamentares usadas para pagar as despesas dos vereadores. Karime, a juíza ela rejeitou o argumento de que a ação popular não seria o instrumento legítimo para pedir a declaração de inconstitucionalidade de lei municipal. O aumento desse valor foi aprovado no final da última sessão do ano passado. O novo valor do cotão chegou a ser pago em janeiro deste ano, antes da decisão judicial. Para a gente ter uma ideia de números, até dezembro de 2021 o valor era de R$18 mil e passou para mais de 33 mil depois, isso, e é exatamente esse valor de 33 mil reais que foi vetado pela Justiça. Os vereadores Rodrigo Guedes e Amon Mandel entraram na Justiça contra esse aumento. Eu conversei com o Rodrigo Guedes sobre o assunto. Vamos ouvir o que ele disse. É a 4ª decisão judicial que nós conseguimos para impedir o aumento do cotão dos vereadores de Manaus. E a gente tem até o momento o sentimento de justiça, Porque além de imoral, o aumento do cotão foi ilegal. Eu não falo só pelo ponto de vista da moralidade pública, que inclusive está na Constituição Federal, no artigo 37, caput. Eu falo porque
a votação, que aumentou o cotão em 83% dos vereadores de Manaus, desrespeitou ritos legislativos, processo legislativo, desrespeitou os procedimentos necessários para a sua aprovação. Tanto que foi aprovada a toque de caixa em menos de meia hora, né? No último dia da sessão, no último ano, no último dia do ano, na verdade, no apagar das luzes, às escuras, às espreitas, e a Justiça reconheceu isso através da nossa ação judicial, minha e do vereador Amon. Você está ouvindo 18 horas. Procuradora Lindora Araújo, que denunciou o governador Wilson Lima no caso dos ventiladores superfaturados, é nomeada vice-procuradora-geral da República. Ela foi indicada pelo Procurador-Geral da República, Augusto Aras, para substituir Humberto Jacques de Medeiros, que deixou o cargo. E a repórter Odiné Araújo tem mais detalhes sobre o assunto. Vamos acompanhar. Assim como Humberto Jacques de Medeiros, Lindora Araújo integra a equipe de Augusto Aras na PGR, Procuradoria-Geral da República, desde o início do primeiro mandato dele, em setembro de 2019. Em nota, a PGR informou que Humberto Jacques de Medeiros pediu para deixar o cargo por motivos pessoais. Lindora é considerada o braço direito do procurador Augusto Aras e, até então, ocupava o posto de subprocuradora-geral da República. No comunicado, a PGR diz ainda que, embora a medida tenha efeito imediato, Jacques de Medeiros vai continuar contribuindo com a gestão, fazendo a transição do trabalho. A agora número 2 da Procuradoria-Geral da República foi responsável pela denúncia que levou o STJ, Superior Tribunal de Justiça, a tornar o governador do Amazonas, Wilson Lima, réu na ação sobre a compra de respiradores inadequados para pacientes graves com Covid na primeira onda da pandemia no estado. Em setembro do ano passado, Lindora Araújo defendeu na sessão da Corte Especial do STJ o recebimento da denúncia contra o Wilson Lima e outras pessoas denunciadas pelos crimes de organização criminosa, peculato, fraude a licitações e pelo delito de embaraço às investigações. De acordo com a então subprocuradora, sob o comando do governador Wilson Lima, que coordenava a ação dos outros envolvidos, se instalou no Amazonas uma organização criminosa que tinha por objetivo a realização de fraudes em diversos procedimentos licitatórios no enfrentamento da pandemia da Covid-19 para obter vantagens econômicas indevidas. Durante a sustentação na sessão especial, que tornou réu o governador do Amazonas, Lindora Araújo destacou ainda que o preço inicial ofertado pelos equipamentos já estava em completo descompasso com o praticado no mercado na época da aquisição, mesmo considerada a circunstância da pandemia. Segundo o laudo elaborado pela Polícia Federal à época e que instrui a denúncia, foi verificado o montante de mais de R$60 mil de sobrepreço por unidade de respirador, totalizando R$1.700.000 de superfaturamento na compra dos 28 ventiladores pulmonares. Isso representa um valor 133,67% acima do preço máximo encontrado na pesquisa de mercado. Com isso, o prejuízo total aos cofres públicos na compra dos 28 ventiladores pulmonares foi calculado em, no mínimo, R$2 milhões. Odineia Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. 6 horas 43 minutos, você no melhor Mix do Brasil, os principais destaques do dia. Até às 7 da noite, mais uma edição do programa 18 horas. E agora nós vamos conferir a previsão do tempo, hein? Para amanhã. Amanhã é quarta-feira. Tempo e temperatura com Karime Leão. Previsão do tempo. Segundo informações do Climatempo, a previsão amanhã é de sol com muitas nuvens. Deve chover rápido durante o dia e a noite. A mínima prevista é de 23 graus, a máxima não deve passar dos 32 graus. As chances de chuva são de 90% e a umidade relativa do ar fica entre 65% e 97%. Mix. Olha, em todo o Brasil, o número de casos de dengue cresceu 43,9% nos primeiros meses do ano, segundo dados do Ministério da Saúde. E o Amazonas já registrou 1,4 mil casos de dengue só nos primeiros meses deste ano.
Já em comparação com os últimos 2 anos, também foram registrados aumento nos casos para Zika e chikungunya aqui no estado. Em 2021, foram 213 casos de Zika. Em 2020, esse número foi de 111. Karime, já em relação aí aos casos de chikungunya, foram identificados 28 no ano de 2020. Em 2021, foram 359 casos. E nesse período aí, chuvoso, todo cuidado realmente é pouco, como explica a repórter Nathalie Moraes. Agentes de controle de endemias e agentes comunitários de saúde começaram a vistoria nos domicílios selecionados por amostragem dos 63 bairros aqui de Manaus. Os agentes de saúde do município irão identificar se há criadouros do mosquito e, em caso de positivo, será feito o tratamento e eliminação do vetor de transmissão da dengue, zika e chikungunya. O secretário municipal de saúde, Djalma Coelho, destacou a importância do levantamento do nível de infestação do mosquito Aedes aegypti, que contempla os domicílios das zonas leste, sul, norte e oeste aqui da cidade. Combate ao Aedes aegypti, que é um vetor que transmite não só a dengue, mas chikungunya, zika. Então é algo de extrema importância que a população possa estar atenta a fazer o checklist nas suas casas, a receber bem os agentes de endemias que estão fazendo um trabalho árduo, começa hoje e durará até a gente cumprir toda a meta estabelecida dentro do programa do Ministério. Para o chefe do Núcleo de Controle da Dengue da Censa, Alciclis Comap, o resultado de diagnóstico de infestação do Aedes vai ajudar na identificação do nível de risco por bairros nas zonas aqui da capital. Isso permite que sejam feitas ações estratégicas mais direcionadas para o controle e também para a prevenção das doenças transmitidas pelo mosquito. Dependendo do tipo de depósito que o mosquito está se proliferando, a gente faz ações direcionadas. Vou citar um exemplo. Se a gente encontrar muito lixo, a questão é educação e saúde que a gente faz depois e talvez até parceria com a CEMUSP para a gente retirar esse lixo que está dentro dos imóveis. Se for no caso de armazenamento de água, a gente pode distribuir capas protetoras para esses locais. O envolvimento da população é fundamental no combate ao Aedes aegypti. A aposentada Deuclides reconhece que é importante deixar tudo bem limpinho no seu quintal e também dentro de casa, evitando o aparecimento do mosquito. Tudo é coberto, as coisas, tudo, entendeu? Eu asseio minha casa, eu tenho o maior cuidado com a minha casa, entendeu? Quando eu não posso, meu filho chama uma pessoa e paga para fazer a limpeza. De acordo com a Censa, entre os dias 1º de janeiro e 11 de março deste ano, Manaus teve 375 casos notificados de dengue. Em todo o Amazonas, foram 1.401 casos notificados. No ranking de maior quantidade de notificações estão Manaus, com 375 casos, o município de Tapauá, com 176, Tefé, com 124, Manicoré, com 123 e Envira, com 114 casos. Em 2021, foram registrados 14.904 casos de dengue. Também no ano passado, o Amazonas teve um aumento no número de casos de chikungunya e também de zika vírus. O número acendeu um alerta, até porque o estado agora passa pelo período chuvoso, que favorece o aparecimento de criadouros dos mosquitos. A Censa reforça que ações educativas e também de controle precisam estar sempre alinhadas com a participação dos moradores de cada zona da nossa cidade. A previsão da realização do segundo levantamento de índice rápido do mosquito está para os meses de outubro e novembro. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. E a região norte tem a maior queda na imunização contra a poliomielite entre os estados do Brasil no ano de 2021. A Organização Pan-Americana de Saúde afirmou que o Brasil é de alto risco para a volta da doença. Os estados da região norte estão entre os que mais contribuíram para a queda na vacinação contra a poliomielite em todo o Brasil no ano passado. Isso de acordo com os dados da Organização Pan-Americana de Saúde. E esses dados foram publicados no jornal
jornal A Folha de São Paulo. Os dados mostram ainda que, diante da meta do Ministério da Saúde em 2021, a imunização atingiu 59% das crianças aqui do norte do país. Casos de poliomielite em países sem registro há anos acenderam recentemente o alerta para a enfermidade que causa a paralisia infantil. No Brasil, a doença causada pelo polivírus continua caracterizada como eliminada, sem ocorrências desde 1990. Mas a Organização Pan-Americana de Saúde já afirmou que o Brasil, é de alto risco para a volta da doença. A reportagem completa sobre esse assunto você encontra todinha lá no 18horas.com.br, o site de notícias da Mix Manaus. 18 horas. Olha, terminou o prazo para que o governo do Amazonas envie texto com pagamento da database de servidores públicos. O documento não chegou na Assembleia Legislativa do Estado, Karine. Pois é, Carlão, e sem esse documento na Assembleia para aprovação, o reajuste dos servidores públicos do Estado do Amazonas só vai poder acontecer no ano que vem. Lembrando que eles já estão com o salário congelado há 2 anos. E enquanto isso, o Amazonas já registra aumento de 35% na arrecadação somente nesses 3 meses do ano de 2022. Os detalhes com Odineia Araújo. Uma das categorias que aguardava o pagamento da database é a dos professores, mas uma lei federal proíbe aumento salarial assinado depois de 5 de abril em ano eleitoral. Com isso, o reajuste salarial dos servidores públicos fica suspenso até a posse dos eleitos esse ano, ou seja, até 2023. Essa situação revoltou diversas categorias que aguardavam o pagamento da database desse ano, principalmente depois de terem ficado com salário congelado de julho de 2019 até dezembro do ano passado, ou seja, praticamente durante todo o governo Wilson Lima. Para o Sinteam, o Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Amazonas, o governador poderia ter dado o reajuste com ganho real no momento em que a categoria pediu. Agora, pela lei eleitoral, só poderá dar a recomposição salarial, ou seja, só o percentual da inflação. É o que lamenta a presidente do sindicato, Ana Cristina Rodrigues. Nós solicitamos 17%, 10,64% referente à inflação até 1º de março e o restante de ganho real, baseados em que o Fundeb para o mesmo período do ano passado, neste ano dobrou e, portanto, o Estado tem fundos para estar aí pagando esse percentual para os trabalhadores. Se não o fizer, é porque não há boa vontade por parte do governo do Estado. E se ele não fizer até hoje, a partir de amanhã, pela lei eleitoral, ele só será obrigado a pagar a inflação. Isso significa que os trabalhadores não têm valor para o administrador público. Na sessão da Assembleia Legislativa de hoje, o deputado estadual Dermilson Chagas chamou a atenção para a arrecadação do Amazonas, que novamente registrou excesso. Somente nos 3 primeiros meses do ano, o governo do estado já tem em caixa 7,5 bilhões de reais a mais, o que equivale a aumento de 35% em relação aos 3 primeiros meses do ano passado. De acordo com o parlamentar, isso revela que o governador Wilson Lima não pagou o reajuste dos servidores públicos porque não quis. Aos professores, aos policiais civis, militares, bombeiros também, administrativos, os órgãos do Estado, que o governo tem até a data de hoje para mandar para cá, para poder ser votada a database, reajuste e a reposição salarial dos servidores públicos. Pelo visto, não encaminhou a esta casa nenhum documento para poder fazer valer a reposição salarial que o funcionário público já está prejudicado desde 2019, quando começou a pandemia e veio aquele decreto, a Lei Complementar 173, que impediu de dar os reajustes. Tudo bem. Agora já não existe mais a Lei Complementar 173 que impede o governo de dar os reajustes da database. Segundo o portal da Transparência do Governo do Estado, em 2021 o excesso de arrecadação do Amazonas foi de 5,5 bilhões de reais. E somente nos 3 primeiros meses desse ano, o governo já tem 7,5 bilhões de reais em excesso de arrecadação. Odineia Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Economia.
Vamos aos indicadores econômicos desta terça-feira. E depois de 5 dias consecutivos de queda, hoje o dólar fechou em alta de 1,11%, cotado a R$ 4,65. O euro fechou também positivo em mais 0,5%, cotado a R$ 5,08. O Bitcoin fechou positivo em 0,71%, cotado a R$ 215.343. E o Ibovespa, o principal índice da Bolsa de Valores brasileira, teve queda nesta terça-feira de 1,97%, encerrando aos 118.885 pontos. E levantamento revela que 81% dos desempregados há mais de 2 anos no Brasil são das classes D e E. No Brasil, são mais de 3,7 milhões de pessoas sem emprego há mais de 2 anos, o que representa 26% dos desocupados. Em 2015, esse número era de 17%. Os dados são de um levantamento feito pela Tendências Consultoria Integrada. Esse cenário é ainda mais perverso nas classes D e E, que respondem por 81% desse grupo de pessoas que estão há mais de 48 meses sem trabalho formal. Os desempregados de longo prazo das classes D e E crescem bem acima das outras classes. Entre 2015 e 2021, o número de pessoas sem empregos há mais de 2 anos das classes D e E avançou 173%. 18 horas. E agora nós vamos atualizar os números da Covid-19 aqui no Amazonas com Karime Leão. Segundo o boletim diário, o Covid-19 traz o diagnóstico de 49 novos casos. 49 novos casos da doença aqui no estado, totalizando para 581.442 o número de casos da Covid no Amazonas. Ainda de acordo com o boletim, foi confirmada uma morte por Covid-19, elevando para 14.159 o total de mortes por Covid-19 em todo o estado. Agora, 6 horas e 59 minutos. Seguimos direto para o Editorial 18 horas. Editorial 18 horas. O governador do Amazonas, Wilson Lima, recebeu pelo menos 2 cobranças nas últimas 24 horas para tomar medidas a favor da Zona Franca de Manaus. Todos sabem que o governo federal manteve a redução do imposto sobre produtos industrializados e que a medida prejudica a Zona Franca e ameaça milhares de empregos no estado. O deputado estadual Ricardo Nicolau cobrou uma postura mais firme do governo do Amazonas. Abre aspas. Antes que haja uma debandada de empresas no polo industrial de Manaus, fecha aspas. O presidente do Sindicato dos Metalúrgicos, Valdemir Santana, disse que Wilson Lima deveria entrar com uma ação no Supremo Tribunal Federal em defesa do Amazonas. O Sindicato dos Metalúrgicos representa a maioria dos trabalhadores no polo industrial de Manaus. Enquanto isso, não há notícia de uma reação firme do governador, assim como não há notícia de uma reação da Assembleia Legislativa do Estado de maioria governista. O Poder Executivo e o Poder Legislativo no Amazonas, mais uma vez, se furtam a assumir a condição legal de defensores do povo do Amazonas. 18 horas. 7 em ponto, Karime. Boa noite, um beijo. Obrigada pela companhia. Até amanhã. Até amanhã. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.